Livro de Apocalipse, capítulo número 4 e o verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 4, verso 1. Aí você pode deixar aberto, tá, Diogo? Quando nós acabarmos de lermos, você pode voltar daí para o 1 de novo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Quem não encontrou, está ali em cima, no projetor. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era de aparência semelhante à de pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a uma esmeralda. E ao redor do trono havia 4 tronos, e vi assentados sobre 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante a um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e estavam assentados sobre o trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam, e vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade todas foram criadas. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, pela tua presença, porque o Senhor é um Deus fiel e poderoso. Te peço, Pai, sabedoria para passar para os seus filhos, para todos aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Pai, que o Senhor possa tocar o nosso coração com essa palavra, assim como o Senhor tocou através dos louvores e através dos testemunhos. A tua palavra, ela é verdadeira e fiel, e através dela, Senhor, nós teremos o conhecimento das coisas que irão por acontecer, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. No capítulo 1, 2 e 3, que falamos na semana passada, nós vimos Deus, através da filha de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, como Ele se revelou para nós, como Ele sendo noivo, a beleza, o poder. Assim como nós vimos o noivo enviando cartas para a sua noiva, cada uma das cartas de uma forma específica, para se entender o que realmente nós deveremos ser e o que vamos ser, e de que maneira que o noivo irá receber a sua noiva. No capítulo 4, João é levado para uma revelação. Nós lemos, assim como no capítulo 1, nós vemos que Deus fala de portas. No capítulo 3, no verso número 8, Ele fala que Ele conhece as nossas obras, e que Ele põe uma porta aberta na nossa frente, assim diz o capítulo 3, verso 8, e que ninguém é capaz de fechar. No capítulo 3, no verso 20,
ele diz algo praticamente semelhante. Ele diz algo assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele fala de duas portas. Ele fala de uma porta que ele abre para quem a qual ele tem um propósito, para quem a qual ele escolhe, para quem a qual ele se apresenta. A primeira porta, ele fala que ele abre uma porta que é a porta da vida, a qual quando ele abre ninguém pode fechar, assim como ela disse, ninguém pode fechar. Na segunda vez ele fala do plano que ele tem, mas essa porta quem só pode abrir é a própria pessoa. Em 3:20 ele fala de um Deus que ele bate a porta do coração de alguém, e daquele que o aceita para ser o seu único e suficiente Salvador, nesse sim ele o chamará para ceiar com ele. Duas portas: uma porta da vida, de um projeto de Deus, quando ele traz uma pessoa para a vida, mas a outra porta é uma porta em que a pessoa tem que abrir para ele entrar, e aquele que entrar, ele ceará com ele. Ou seja, ele estava falando de uma chamada, de uma ceia. Ele estava falando da chamada para uma noiva. Aqui João tem uma outra revelação de uma outra porta. O Senhor agora, ele, o noivo, ele abre as portas da sua casa no céu, para começar a mostrar o que está dentro da casa do noivo, algo a qual eu e você, nós não conhecemos, mas através da revelação que ele dá a João, ele abre as portas do céu para João, assim como nós lemos no capítulo 1, ele abre as portas do céu, e essa porta, ela começa a ser revelada, do que nós teremos lá em cima, o projeto para aqueles a qual é a noiva do Cordeiro, aquele a qual ele chamou, aquele que abriu a porta do seu coração para ele entrar. Em outras palavras objetivas, aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e seu suficiente Salvador, se afastou do pecado e está fiel a ele como uma noiva que receberam aquelas cartas, este entrará sim e ceará com ele. Essa revelação se abre e ele vê algo. Há uma palavra que nós lemos muito aqui nesse capítulo: trono. Se fala de trono 67 vezes, se fala de trono em todo o Novo Testamento, 47 em Apocalipse e 12 somente nesse capítulo. Um capítulo que tem somente 11 versículos, se fala de 12 tronos. O trono se fala do poder, da soberania daquele que está sentado no trono, porque diz a palavra que nós lemos, que João, quando ele é levado aos céus, na revelação, ele vê um grande trono, e nesse grande trono, ele vê algo que está sobre o trono, que está relatado no verso número 2. Ele diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Eis que estava assentado, era de uma aparência semelhante a uma pedra de jaspe e uma pedra de sardônia. Olha que coisa fantástica. Ele fala que vê algo semelhante a uma pedra. Ele não diz que vê uma pedra, ele vê algo. É algo que era tão brilhante, pastor Carlos. Algo que estava sentado naquele trono brilhava de uma transparência tão grande, que era como um jaspe, ou seja, um diamante polido de uma maior classe. Ou seja, a luz que saía daquele trono era algo tão transparente, era algo tão lindo, que ele compara com o jaspe. E ele traz também uma comparação. Ele traz uma comparação de algo que é com uma sardônia. A sardônia é uma pedra vermelha, só que ela é uma pedra vermelha translúcida, ou seja, ela tem uma transparência que somente aquela pedra tem. Quem estava sentado no trono era o nosso Senhor Jesus, um ser que tem um brilho, que irá nos iluminar, e um ser que ele tem uma transparência. O nosso Deus, ele é limpo. O nosso Senhor, santo e puro, ele é transparente. O nosso Senhor, ele não tem coisas ocultas. Ele se deixa ver por fora e se deixa ver por dentro. O mesmo Deus e o mesmo Jesus que nós vemos por fora é o mesmo Jesus que nós vemos por dentro. A transparência do nosso Deus. Ele relata no capítulo 2 e diz que ao redor do trono ele viu algo semelhante com um arco celeste, ou seja, ele via como um arco-íris. Na revelação que João tem, ele vê algo que é relatado nos dias de Noé. Ele vê um arco-íris. O arco-íris, ele fala do pacto que Deus tem com o homem, do pacto que nunca mais irá destruir o homem,
mas sim com um plano de salvação, de misericórdia e graça. O arco-íris nos relata aos tempos de Noé e nos faz ver a um Deus que é um Deus que cumpre pactos, é um Deus que é um Deus de aliança do noivo com uma noiva, é um Deus a qual tem fidelidade com a sua noiva, é um Deus que irá resgatar a sua igreja. Eu sinto Deus nisso, e quando eu vejo um Deus de aliança, eu vejo um Deus que cumpre os seus pactos. Ele vê o noivo sentado num trono, relatando brilho, transparência, e dizendo: olha, eu fiz um pacto com vocês, homens. Eu tenho um pacto de fidelidade, aliança. É fantástico. E ele continua dizendo no verso de número 4: e ao redor do trono havia 24 tronos, e se assentavam 24 anciões sobre eles com as suas vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça as coroas de ouro. E no 5 ele diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ele via que daquele trono saía uma voz como um relâmpago quando ele abre a sua boca, e quando ele chega a tocar a terra e dá aquele estrondo, é algo que nos assusta. Esse relâmpago, ele relata a um Deus, ele relata a um Jesus que está sentado no trono, ele relata a um Jesus que vem e está sentado como juízo. Esse trono, numa palavra de trovão, numa palavra de força, em uma voz forte, ele está dizendo que agora ele é um Jesus de juízo. Na primeira vez que Jesus vem à terra, ele vem como um Deus misericordioso, salvador do homem, de misericórdia e graça. Mas agora, relatado na segunda vida, ele vem através de um homem, de um Deus que virá com juízo sobre a terra. Se percebe algo? Que antes ele vê um arco, ele fala de um Deus de aliança e de misericórdia, mas agora ele vê um Deus de relâmpago e de juízos. Quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, sim, primeiro é de graça, mas depois ele é de juízo. E nós vemos uma igreja que hoje brinca com Deus, uma igreja que brinca com a graça de Deus, uma igreja que brinca com as coisas de Deus, uma igreja que brinca com a palavra de Deus. Eu quero te dizer, hoje você vive no juízo? Não, você vive na graça. Mas haverá um dia, quando virá a segunda vinda e a igreja sair da terra, Jesus começará com o seu juízo. Há juízo, há juízo. Essa palavra é um paralelo com o capítulo 8, no verso número 3. Porque aqui nós estamos vendo Jesus no trono. O 8, capítulo 3 diz assim: e veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso. Olha que coisa tremenda: para pôr as orações dos santos. E sobre o altar de ouro que estava diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo que estava diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, ou seja, as orações, tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. As tuas orações que hoje são de lágrimas, as tuas orações que hoje são de súplicas e de misericórdia por Deus, vai haver um dia que elas se tornarão juízo sobre a terra. Eu quero te dizer algo através dessa palavra, e pelo poder que ela há, que nenhuma das suas orações são em vão. Nenhuma das suas orações estão em vão diante de Deus. Eu estou dizendo não. A palavra diz que um dia o anjo chegará com as orações dos santos e elas se tornarão ira diante de Deus.
Por isso eu quero dizer: não faça justiça com as suas próprias mãos. Não é necessário. A única coisa que você tem que fazer é fazer como a irmã Valquíria fez: dobre os seus joelhos, chore na presença dele, que ele pegará as suas orações, o anjo pegará a sua oração e levará diante de Deus. As orações dos santos são incenso. As suas lágrimas, as suas orações, elas são um cheiro agradável para o Deus que está no trono. Quando a Bíblia fala de trono, escute, Jesus, ele nunca desceu do seu trono, ele sempre esteve sentado. Jesus sempre teve o controle de todas as coisas. A tua vida está no controle de Deus. A vida do teu filho está no controle de Deus. A vida da tua família está no controle de Deus. As tuas finanças estão no controle de Deus. A única coisa que você tem que fazer é entregar um incensário de oração para Ele. As suas orações são incenso. Tem gente que hoje pensa que compra Deus com oferta. Deus não se vende. O que toca o coração de Deus são as orações dos seus santos. Tem gente que não gosta mais de orar. As pessoas não oram mais. As pessoas não gostam de orar. Mas o que toca o coração de Deus são as orações. Uma oração, a oração é que move o coração de Deus. É tremendo, irmãos, a revelação. Eu adoro, eu amo Apocalipse. Eu amo. Quando você lê, você não entende nada, mas quando você vai a fundo, é algo profundo demais. Ele revela o céu. Apocalipse não é juízo. Apocalipse é uma carta de esperança para a igreja. E diz o capítulo 6, que diante do trono havia um mar. Diante do trono havia um mar que ele era como um vidro, semelhante a um cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Quando a Bíblia fala de um mar de cristal, a Bíblia está falando de uma transparência. Sabe por quê? Isaías 57, e no verso 20 revela o que o mar de vidro quer dizer. Diz Isaías 57, 20, diz assim: os perversos são como o mar agitado, que não pode se aquietar, e as suas águas são lama e lodo. Enquanto que diante do trono de Deus, no céu, há um mar de cristal, diz a Bíblia que o perverso é como o mar agitado, em que a sua água é lama e lodo. O que a Bíblia está dizendo é que na frente de Deus, na frente do trono de Deus, só haverá pessoas que estão limpas e puras de coração. É mentira do diabo, é mentira do mundo, de falsos profetas e de falsos pregadores, que a pessoa para ir para o céu somente tem que aceitar Jesus e nada mais. Diante desse mar havia 24 tronos, nós lemos, havia 24 eles estão enigmáticos no capítulo 1, no verso número 6, que diz que os santos, eles serão recebidos no céu, e nós falamos isso na sexta-feira, na quarta passada. Eles serão como sacerdócio e como reino. Eu e você, salvo, somos sacerdócio e reino. O livro de Crônicas, eu anotei aqui hoje à tarde só para a gente falar. 1 Crônica, capítulo 24, verso 7. Diz a palavra do Senhor até o 18, que na época os sacerdotes, eles trabalhavam divididos em 24 turnos.
as pessoas que estavam separadas para o sacerdócio, para servir, elas tinham um turno de 1 hora cada uma. E na visão que João tem, dizendo que nós somos sacerdócio, ele está dizendo, está referindo-se que a igreja que é sacerdócio, eu, você, como igreja, nos assentaremos no trono ao redor, juntamente com o Senhor, diante desse mar de cristal. Aqui nesse mundo hoje, pode ser que nós vivemos em uma igreja dividida, numa igreja onde existem determinadas e inúmeras placas de igreja, mas lá no céu não haverá placa de igreja. Lá no céu existem 24 tronos, ou seja, há um lugar para cada um que tem um sacerdócio para exercer, porque diz a palavra do Senhor no capítulo 1, no verso 6, que nós somos reino e sacerdócio dele. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a igreja santa, purificada, e diz a palavra do Senhor, com as suas vestes brancas, os anciões, a qual sentavam nos tronos, se referia à igreja. Eu e você somos os anciões. Eu e você nos sentaremos com ele nos céus, juntamente com ele, para governar, reinar e exercer o sacerdócio. Esse é o teu papel. Você consegue entender a importância que você tem no plano de Deus? Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é algo que você tinha que guardar no teu coração e passar para todo mundo ouvir. Você imagine que lá no céu, e ele disse isso: vou, pois, preparar um lugar para vós. Você consegue entender o teu papel? O teu papel é de você reinar e exercer um papel sacerdotal juntamente com Cristo. E diz a palavra do Senhor que ali todos têm as suas vestes brancas. Não adianta nós queremos enganarmos ninguém. Se nós não estivermos com a nossa vida limpa, purificada, livre de pecado, nós não estaremos ali. Nós ficaremos. A palavra, ela é uma palavra verdadeira, revelada a João. O Senhor sabe que eu não estou inventando uma vírgula do que eu falo. Eu tenho profunda certeza do que eu estou dizendo. Há um trono reservado para você. Há um trono reservado para você. Porque nós veremos mais para frente, quando Jesus virá no final da grande tribulação, ele virá com a sua igreja para derrotar o anticristo. O teu lugar está marcado lá. Sabe o que é o teu nome? Emanuel. A palavra do Senhor que é um livro da vida, onde está o nosso nome escrito, daqueles que são salvos. Irmã Jússi, pode passar. Há um lugar para você aqui. Você já conseguiu imaginar aquele dia? Essa visão é uma visão real. O Senhor, ele abriu as portas do céu para João. É uma profecia, a qual está na palavra do Senhor, e ela irá se cumprir. E diz a palavra do Senhor que ali haviam 4 animais, um semelhante a leão, um semelhante a um novilho, um outro semelhante a um homem, e um outro era semelhante a uma águia. E esses animais estavam ao redor do trono e tinham asas. Falava dos anjos que servem ao Senhor, porque o leão fala de um anjo de autoridade e de poder que está ao lado de Jesus. O novilho fala de um anjo que serve a Deus dia e noite, ao nosso Senhor Jesus. Quando se refere a um ser parecido com o homem, fala da inteligência do homem. Os anjos são seres inteligentes a serviço de Deus, a qual eles podem voar como uma águia, como por todos os lugares. E diz que esses anjos, eles se prostravam diante de Deus. Mas existe algo tão lindo,
que está lá no capítulo 4, que diz que os anciões, quando se sentavam, eles tinham coroas de ouro sobre a sua cabeça. Quando se fala de coroa, se fala da coroa da vitória, daqueles que servem, que são algo que nós conhecemos como galardão, que você receberá por aquilo que você faz aqui na terra a favor do Senhor. O serviço que você presta, Ele dá pedras de coroa para você. Diz que lá no céu você não somente sentará num trono, você receberá uma coroa. E diz a palavra do Senhor que nós lemos, diz que assim como esses animais, aqueles 24 anciões, eles se prostravam diante do Senhor. Eles se prostravam e retiravam a sua coroa diante do Senhor. Retiravam a sua coroa e diziam: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder e adoração. Você consegue imaginar todos nós sentados num trono de glória diante do Senhor? Sabe por quê? Porque lá no céu, eu e você, nós seremos objeto de adoração. Aqui você consegue adorar, mas lá você vai ser a própria adoração para o Senhor. O Senhor vai olhar para você e vai te ver como um ser a qual o adora. Você é um objeto de adoração. E quando você se prostra diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, você tem uma outra coisa chamada uma atitude de adoração. Quando você tira a tua coroa, você está dizendo: o Senhor é digno de ser adorado, é digno de respeito, honra e glória. E você falará: o Senhor é digno, santo, santo. Diz que os 24 anciões diziam: o Senhor é santo, santo, santo e santo. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Olha para mim aqui. Você é objeto de adoração. Você, com as suas atitudes, você adora ao Senhor. Por isso, cuide com as atitudes que você tem. Adorem a Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus atos, da maneira com que você vive, com a maneira que você fala com o seu semelhante. Você, da sua boca tem que sair palavras de adoração ao Senhor. Adore a Ele. Você foi criado para adorar, e vai chegar um dia em que você terá que adorá-lo ao Senhor, diante do trono de Deus. E depois dessa revelação, que eu falarei só na outra quarta-feira, aí realmente o Senhor abrirá os selos, enquanto que a igreja arrebatada estará lá no céu, adorando, adorando e adorando a Ele. Aqui embaixo, aqueles que não foram salvos vão começar a receber a ira de Deus. O Senhor começará a abrir os selos, e isso nós vamos conhecer na próxima quarta-feira. Todos os selos, o que cada selo significa, o que cada selo que está sendo aberto pelo próprio Jesus. Porque diz assim o capítulo número 5, e assim começa: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com a grande voz, dizendo: quem é digno de abrir esse livro e desatar esses selos? E falaram: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém fora achado digno de abrir aquele livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, irá abrir o livro e desatar os seus selos. O teu Deus é o provedor, Ele é algo poderoso, irmão. O teu Deus é o único que tem autoridade nos céus e na terra para desatar, para fazer e para mandar fazer.
Fica de pé agora diante do Senhor. Eu quero fazer um desafio diante dessa palavra. Essa palavra que nós lemos, ela foi muito clara e objetiva. Você é objeto de adoração a Deus em um primeiro lugar. As suas orações, elas são capazes de tocar ao coração de Deus, e cada uma delas está nas mãos do Senhor. Sabe o que eu quero te desafiar? Muito rapidamente. Hoje o Senhor vem abrir uma oportunidade para você, de você vir aqui e entregar a tua oração para Ele. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é a tua aflição, mas eu sei que o Deus que está lá naquele trono com toda a autoridade, Ele tem poder de mandar a esses anjos que estão ao seu lado para servir-lhes com poder, autoridade e inteligência, para fazer tudo ao teu respeito. E Ele está aqui nesse lugar para te ouvir.